Glória. Grande Deus, aleluia. Queridos irmãos, nós estamos nesta campanha maravilhosa, buscando a unção do Espírito Santo de Deus, que é o que a igreja precisa. Eu já tenho falado isso, e vou falar, e vou continuar falando, que a igreja, ela só consegue perseverar. O cristão, ele só consegue perseverar na sua fé através da unção do Espírito Santo. O versículo que o irmão Joselânio leu hoje para nós, para a igreja, que através desta unção que Deus nos deu, a unção do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, que é o poder do Espírito Santo, é que nos faz nós vencer e enfrentar tudo aquilo que vem sobre a nossa vida. Eu tive um sonho e Deus, Ele me revela muitas coisas através de sonho. Foi a semana passada, eu vou só aqui resumir o sonho que eu tive. Eu era elevado muito alto, e de lá eu contemplava uma cidade totalmente destruída pelo fogo, por bombas e por muitas outras coisas. Não havia sequer uma folha verde ou qualquer outra cor, a não ser a cor da destruição. E eu via naquela visão uma multidão de pessoas perambulando ali no meio das ruas, no meio daqueles destroços da destruição. E eu contemplava, via lá de cima tudo isso. Quando passava daquela fase, eu entrava em outra fase do sonho, sendo o mesmo sonho, e tudo mudava, tudo era transformado em um lindo jardim. Então isso mostra tudo o que nós podemos passar aqui sobre a terra enquanto nós estivermos aqui. Mas quando nós chegar lá no fim, nós temos um lugar maravilhoso preparado para mim. Então, se você vier nesses dias passar por algum tipo de tribulação, se o nosso país vier nesses dias passar por uma grande guerra, porque isso pode acontecer, porque a terra está rugindo, como a palavra diz, que nos últimos tempos haveria rumores de guerras sobre toda a face da terra, e o nosso país não está livre de passar por grandes tribulações, como nós já passamos tempos atrás aí da Covid-19, onde morreu multidões de pessoas. Mas coisas piores podem acontecer, coisas grandes podem acontecer. Ah, pregador, mas eu vim para o culto hoje para sair com medo. Não, porque você tem o Espírito de Deus. E a igreja do Senhor, ela suporta qualquer tipo de coisa que vier aparecer, porque a Bíblia diz que Deus não permite nenhuma provação que nós não possamos suportar. Foi a palavra que eu coloquei no meu coração, que o Espírito de Deus colocou no meu coração quando eu me converti a Jesus. O Espírito de Deus disse: nada do que me acontecer na sua vida é motivo para você se desviar da presença do Pai. Então nada que venha acontecer na sua vida é motivo de você negar a sua fé. Glória a Deus. Aleluia. Não sei porque o Espírito Santo está mandando falar isso. Aleluia. Talvez porque algo possa acontecer e a igreja ela precisa estar alicerçada. A igreja precisa estar abastecida, precisa estar cheia da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Porque, irmão, quando nós paramos de buscar mais a Deus, aí começa a vir aquela frieza espiritual, aí a gente começa a perder o desejo de orar, o desejo de estudar a Bíblia. Às vezes lê um pouquinho acolá, não der certo, faz uma oração se der certo, vai com o culto se der certo, porque vai esvaziando a unção, vai esvaziando a presença de Deus, e o cristão vai enfraquecendo a cada dia até se perder. Mas nós estamos nesta campanha buscando a unção do Espírito Santo. E sempre, queridos irmãos, que Deus colocou uma campanha no
preparando a igreja para alguma coisa. Então, se Deus abalar o nosso país, Deus está preparando essa igreja. Deus está preparando vocês para não se escandalizar, para não se desviar dos caminhos do Senhor, mas se firmar cada dia mais. Eita Deus Todo-Poderoso! Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Queridos irmãos, aqui é um versículo muito profundo. Poucas pessoas têm a ousadia de pregar esta mensagem, de pregar esta palavra, de anunciar o que Jesus falou aqui nesse versículo, porque parece não ser verdade. Se a pessoa não tiver fé, parece não ser verdade. Mas assim como foi verdade que Jonas foi engolido por uma baleia e depois lançado fora, assim também é verdade o que Jesus falou nessa palavra. Porque crê em alguma coisa da Bíblia e não crê em outras? Porque crê que Lázaro ressuscitou depois de 4 dias que estava morto e não crê nesta palavra que o próprio Jesus deixou para a igreja? Aleluia, e ele disse, aleluia. Em verdade, 2 vezes a palavra verdade, porque não é uma mentira, porque Jesus não mente. Ele falou pelo Espírito Santo. Vos digo que é aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e fará outras maiores ainda. Aí se nós formos ver, Renato, o que Jesus fez aqui na terra, nós vamos olhar para nós e vamos dizer, se formos pensar carnalmente, mas será se é verdade? Será se eu, uma pessoa que já nasceu no pecado, pode fazer as mesmas obras que Cristo fez e ainda maiores? Olha só o que ele diz aqui na palavra de Deus. Porque eu vou para o Pai, e tudo quando pedes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então é uma grande revelação aqui nesse texto. Por que Jesus nos deu autoridade pelo Espírito de Deus, de nós fazermos as obras que Ele fez e outras maiores ainda, se nós crêssemos na Sua palavra? Mas tudo isso, para que o nome do Pai seja glorificado em Jesus Cristo. Você sabe por que muitas vezes Deus não age? Você sabe por que muitas vezes Deus não responde? Muitas vezes Deus não nos usa como usou Jesus, ou até mesmo mais do que Jesus foi usado na terra? Porque muitas vezes nós esquecemos, o homem esquece, que aquilo que é feito através da nossa vida aqui na terra, a glória não é para nós, mas a glória é para o Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. O problema muitas vezes é que nós queremos que as pessoas nos aplaudam por aquilo que nós fazemos. Por isso que às vezes não conseguimos fazer algo tão grande como Jesus fez. Mas se nós, queridos irmãos, nesta campanha, se quebrantar diante do Senhor Deus de Israel e disser para Deus: Pai, usa-me como tu usaste o teu filho aqui na terra, porque toda honra e toda glória eu te darei, aleluia. E não receberei nada para mim, porque tudo vem de ti, glórias a Deus. E assim Deus estará nos usando, queridos irmãos, com o poder do Espírito Santo. Alguém pode dizer, mas é possível um ser humano, falho como nós somos, ser usado por Deus, como Jesus foi? Claro que sim, irmãos. Deus nos dá autoridade, se nós tivermos na palavra dele, de nós orar pelo paralítico, ele se levantar na hora. De nós orarmos pelo cego e ele ser curado na hora. Por nós orarmos pelo surdo, ele ser curado na hora. Orar por uma pessoa que está morta, ele ressuscitar. Porque o Senhor Jesus, ele disse: olha, vocês vão, pregue o meu evangelho, pregue a minha palavra, anuncie aos pobres, cure os enfermos, cure os paralíticos, os cegos, surdos, e ressuscite os mortos. Esse foi um ensinamento
nossa época que nós vivemos, no nosso tempo, parece que isso não é real, porque nós não conseguimos enxergar com nossos olhos. Porque para isso acontecer, nós precisamos de chegar em um nível, primeiramente, de maturidade, para que nós não venhamos se orgulhar, se exaltar e humilhar os outros que não são usados naquela área. Primeira coisa que nós temos que chegar ao nível de maturidade. E depois existe um outro nível, que é o nível da unção do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele disse para os seus discípulos: vocês não tirem o pé de Jerusalém, não saiam de Jerusalém, enquanto vocês não forem revestidos com o poder do Espírito Santo, porque vocês vão precisar do poder do Espírito Santo para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos e pregar o meu Evangelho. Porque muitos de vocês serão mortos por causa de mim, por causa do Evangelho, e vocês precisam estar revestidos do meu poder. Porque somente um homem cheio do poder do Espírito Santo é que vai estar com a arma, alguém vai estar com a arma na sua cabeça, e ele vai escolher ali, ou Cristo ou a vida na terra. Se ele for cheio do Espírito Santo, ele escolhe a Cristo. Aí eu faço essa pergunta de mim mesmo: nós estamos preparados? Nós estamos realmente preparados para padecer perseguições, para padecer em alguém chegar com a arma sobre a nossa cabeça e mandar nós negar a Cristo e nós não negar? Nós estamos preparados para ser criado lei proibindo pregar a Cristo, anunciar a Cristo, e nós enfrentar tudo isso com o poder do Espírito Santo? Nós estamos preparados? Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós estamos preparados a ir em prisões como os discípulos foram. Mas se nós estivermos vazios do Espírito Santo, com certeza nós vamos olhar para a pessoa e vamos pensar: eu vou negar a Cristo com a minha boca, mas com o meu coração eu não vou negar, porque esse é o carnal, né? Mas isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é dizer: pode me crucificar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado com a cabeça para cima como Cristo foi, aleluia. Que nem Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas ele não negou Jesus. Você sabe por que ele não negou Jesus? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E nós clamamos pela geração cheia do Espírito Santo de Deus. Nós vimos, querido irmão, uma geração de cristãos, me perdoe por dizer isso, mas é uma realidade fraca. Você chega numa cidade pequena que nem Jucás, na média 30% das pessoas são desviadas. Por que isso? Uma geração de cristãos fracos. Aí você chega para essas pessoas e pergunta: por que você deixou Jesus? Por que você se desviou do caminho do Senhor? Aí essas pessoas caçam alguém dentro da igreja, culpa aquela pessoa e sai livre da culpa. Pessoas que não é cheia do Espírito Santo. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, todos podem virar as costas para ele, todos podem perseguir, mas lá ele está fiel a Deus. Ainda que seja necessário ele estar que nem Elias, dentro de uma caverna, e dizer: Deus, eis-me aqui, só eu fiquei dos teus profetas, aleluia. Mas ele não nega Cristo, mas ele não nega o nome de Cristo. Então nós clamamos por uma geração cheia do poder do Espírito Santo. Não queremos formar uma igreja de criança, de menino, como a igreja de Corinto. A igreja de Corinto até tinha dons espiritual, mas era uma igreja menina, era uma igreja fraca, era uma igreja cheia de contenda, cheia de discórdia. E chegou o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, dizendo: epa, acaba com isso aí, porque isso aí é coisa de menino. Chegou o tempo de vocês amadurecerem, se tornar cristão puro, verdadeiro, alicerçado na rocha, cheio verdadeiramente do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Jesus. É essa geração, irmãos, que nós precisamos gerar. Porque as pessoas que se converterem no nosso ministério,
Quando eu digo nosso ministério, eu estou falando através da sua vida. Eles vão ser formados de acordo com aquilo que você ensinar para eles e de acordo com aquilo que você viver. Porque os filhos na fé, eles sempre vão se espelhar nos seus pais da fé. Então quando você ganha o seu vizinho para Cristo, ele vai se espelhar em você. Se ele vê você fazendo alguma coisa, ele vai dizer, eu vou fazer isso também, porque ele é crente, ele foi quem ganhou para Cristo, ele pode fazer, ele dá mais tempo na igreja, então eu também posso fazer. Então crente gera crente, mas um crente fraco gera crente fraco. Crente forte gera crente forte. Crente vazio gera crente vazio. Crente cheio do Espírito Santo gera crente cheio do Espírito Santo. Ninguém quer nessa noite ser mais cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Grande é o Senhor do Senhor. E tudo quando pedis em meu nome isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se me amais, preste atenção, irmãos. Aqui é outra chave muito importante para nós sermos usados pelo Espírito Santo e receber mais do Espírito Santo. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ponto. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardarei a minha palavra. Não adianta uma pessoa dizer, eu sou cristão, eu amo a Deus, mas guarda os mandamentos de Deus, guarda a palavra de Deus, tenha temor a Deus, porque estará aqui a chave de você clamar, de você pedir a Deus e Ele te responder, a chave de Deus nos usar nesses últimos dias da igreja. Eu gosto de dizer, nos últimos dias da igreja, porque nós temos que viver hoje como se fosse o último dia da igreja na terra. Aleluia! Grande Deus Todo-Poderoso. Então qual é a maneira de nós demonstrarmos que nós amamos a Deus? Quando nós guardamos os mandamentos de Deus. É a mesma coisa de um pai, de um filho. Um filho diz, eu amo a minha mãe, eu sou louco pela minha mãe, eu sou apaixonado pelo meu pai. Aí quando o pai e a mãe dizem, meu filho, não faça isso não, ela veio com 10 pedras na mão. Aí passou o ano todinho, quando chega no dia dos pais, aí vai lá dar um presente. Passou o ano todo maltratando. Chegou no dia do aniversário, toma o presente, eu te amo. É do monte de coraçãozinho. Isso não é amor, irmãos. É amor de palavras. Amor é quando há ação, aleluia. Glória a Deus. Agora, o que eu quero dizer para você aqui, pregar o versículo 16, diz assim, olha. Se a igreja amar a Deus, guardar os seus mandamentos, Jesus diz assim, olha, e eu rogarei ao Pai. Quem roga é Jesus, viu, irmãos? O próprio Jesus rogará ao Pai. Então é uma oração que não tem como não ser respondida. O próprio Jesus, Ele ora por nós, Ele roga por nós, Ele é o nosso intercessor ao lado do Pai. Então é uma oração infalível. E Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Aleluia! Aleluia. Então preste atenção, irmãos. Aleluia. Eu gosto de pregar. Aleluia. Escute com atenção. O Espírito Santo de Deus, o mundo não pode receber. Nenhuma pessoa que não aceitou a Cristo, que não recebeu a Cristo, que não nasceu de novo, como a palavra do Senhor diz, não pode receber o Espírito Santo de Deus. Então não se confunda, não deixe que ninguém te confunda. Se você vê uma pessoa que diz que é usada por Deus, que tem o Espírito Santo, que faz aquela coisa toda, mas ele não tem obediência à palavra, ele não tem temor à palavra, ele não ama a Deus, ele tem uma vida toda torta aqui na terra, então não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele leva o homem